Olá, amados, a graça e a paz a todos. Que Deus tenha abençoado o seu dia, a sua manhã e continue abençoando grandemente a sua tarde até o período da noite que você vai dormir, vai descansar. Que Deus abra os compostos dos céus e derrame inúmeras bênçãos sobre a sua vida, de todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Irmãos, nesta tarde nós vamos estar conversando, falando a respeito do primeiro capítulo do livro de João. O primeiro capítulo que, para mim, é um texto extraordinário, porque ele nos leva ao princípio da criação. Quando Deus fala que em Gênesis, que Deus criou os céus e a terra, Deus criou tudo, Deus criou os firmamentos, Deus criou os animais, Deus criou o jardim do Éden. Então, esse texto nos leva àquele princípio, nos leva àquele momento, àquela hora em que Deus realmente estava criando todas as coisas. Amém? Então, irmãos, eu vou estar olhando um pouquinho meio para o lado, porque eu vou estar usando ali o meu notebook, o computador, para estar ministrando o conteúdo para vocês que eu tenho ali. Então, uma hora ou outra eu vou estar olhando para ali. Amém? Então, como eu falei para vocês, assim, no início, no primeiro versículo, ele já fala, no princípio, era aquele que é a palavra. Então, no princípio de toda a criação, nós já temos a ideia de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, já existia. E Deus também já existia. E se Deus e o Filho já existia, o Espírito Santo também existia. E nós vamos ver um pouco mais para frente que esses três em um só, mas os três, eles realmente são muito semelhantes. Eles são semelhantes entre si, são iguais entre si, são Deus. Da mesma forma, é o Deus Criador, é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, são um só e eles também são no mesmo patamar, estão no mesmo patamar de Deus. Eles são semelhantes, mas são um só. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo em um único ser. A trindade que nós cremos, a trindade da criação, a trindade que nos salvou do pecado e a trindade que nos conduz no caminho até a salvação. Amém, irmãos? Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio, a palavra já estava com Deus. E quem que é a palavra? Jesus Cristo, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e também ele é a palavra. Ele estava com Deus e ele desceu dos céus e veio para estar conosco. Mas ele participou da criação. Deus usou o seu Filho, a palavra, para criar. E a partir de Jesus Cristo e a partir do seu Filho, todas as coisas foram criadas. Amém, irmãos? Então, o substantivo da palavra, ela nos fala de um discurso, uma pregação. Então, Deus estava discursando. Então, a palavra que Deus usou, a palavra era Deus, a palavra era, o verbo é Deus, era Deus. Naquele momento, Deus estava usando a palavra. Então, Deus estava conversando. Deus estava discursando e criando todo esse universo que nós conhecemos, este vasto universo e toda esta vasta diversidade de criaturas, de plantas que nós conhecemos hoje. E também, ao final, Deus fez o homem. Deus criou o homem para coroar toda a sua criação. Então, o homem é a coroa da criação de Deus, que Deus colocou no Jardim do Éden. Então, nós percebemos que Deus, quando ele foi criando, ele foi conversando. Então, para Deus falar, para Deus conversar, ele precisaria conversar com alguém. E o Filho estava com ele. Então, o Filho participou daquele momento da criação de todo o universo. E em si, o Espírito Santo. Porque no versículo também nós vemos falar que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, o Espírito também participou de toda a criação da terra, de toda a criação do universo que nós conhecemos hoje em dia, que é algo que nos fascina, pelo menos a mim me fascina muito ver esse universo tão grande que ainda nós não conhecemos a complexidade deste universo que Deus criou
e que ainda continua se expandindo. É um universo que se mantém em um lugar, vamos dizer assim, um vácuo, né? É um universo que se mantém estruturado, tudo funciona, todas as galáxias funcionam, todos os seus planetas funcionam, todas as suas estrelas funcionam e tem um tempo de vida. Então, isso só pode ter sido um criador, alguém fez, alguém com inteligência o suficiente criou e estruturou. Não podemos simplesmente crer no acaso, que isso aconteceu do acaso, simplesmente por uma explosão. Ou também nós simplesmente vamos crer que todas essas criaturas que existem hoje e o ser humano foi um acaso de uma evolução. Não, Deus existe e Deus criou todas as coisas que nós vemos hoje. E quem nós somos hoje, somos a partir de Deus. E nós vemos logo mais no próximo versículo, fala que tudo aquilo que Deus criou é para o seu Filho e por meio dele. Então, todas as coisas existem e coexistem por causa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o pilar fundamental da criação. Por que eu digo pilar fundamental? Deus também é o pilar fundamental, porque ele é o Criador. Mas através de Jesus Cristo nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. É o caminho para a salvação, é através de Jesus Cristo. Porque o Deus se fez carne e habitou entre nós. E muitos de nós acabamos rejeitando a este Filho, a esta luz, a esta criação de Deus, que é o seu próprio Filho, que veio para nos salvar. Amém? No versículo 2 diz: Ele estava com Deus no princípio. Ele estava com Deus no princípio significa que eles tinham um relacionamento. Eu vejo que que Deus realmente tinha um relacionamento com o seu Filho, senão ele não participaria da criação. Então, Deus e o Filho e o Espírito Santo, eles tinham um relacionamento. E nós percebemos em todas as Escrituras, ao longo da Escritura, que Deus e o Espírito Santo e o Filho têm um relacionamento. Eles se relacionam entre si. E Deus e o Filho e o Espírito Santo se relacionam com o homem. Nós temos esse livre acesso a Deus, nós temos realmente acesso a Deus através do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e nós temos esta liberdade através de Jesus Cristo. Porém, precisamos abandonar o pecado, precisamos abrir mão do pecado, precisamos abrir mão dos nossos próprios desejos carnais e realmente deixar Jesus Cristo trabalhar em nossa vida. Senão, nós não teremos acesso, nós não teremos a liberdade no Espírito Santo, não ouviremos a voz de Deus, não teremos sensibilidade espiritual, não teremos sensibilidade para ouvir a voz de Deus, se não deixarmos Deus agir na nossa vida. Amém, irmãos? Então, realmente precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. E como eu estava dizendo para os irmãos, Cristo, ele não veio se tornar criatura ou um ser celestial depois que Deus criou os céus e a terra e o universo. Não. Jesus Cristo, ele já existia antes de tudo isso. Jesus Cristo, ele já existia antes da criação dos céus e da terra. Jesus Cristo já existia antes da criação do universo. Então, Jesus Cristo, ele já fazia parte do relacionamento com Deus e com o Pai e com o Espírito Santo antes de Deus criar tudo. Antes de Deus criar todas as coisas que nós conhecemos em relação ao universo e toda a fauna e toda a flora. Então, o Espírito Santo já existia e foi Deus quem criou todas as coisas com o seu Filho, como eu já disse antes. E Deus e o Espírito Santo e o seu Filho, eles realmente tinham relacionamento entre eles. Deus se relacionava com o seu Filho e ainda se relaciona hoje. E o Espírito Santo se relaciona com eles. E nós temos esse acesso ao Espírito Santo e a Deus, porque nós temos o Espírito Santo. E se você orar, pedir a Deus dons do Espírito Santo, que talvez você ache que não tenha dons do Espírito Santo, você receberá esses dons do Espírito Santo. Mas pedindo, crendo, recebereis. Tem que crer no agir de Deus. Assim você também receberá o Espírito Santo e ele agirá em sua vida.
Em alguns momentos, nós vamos ouvir também falar nas Escrituras do revestimento de poder. Se nós pedirmos a Deus o revestimento de poder, nós receberemos este revestimento de poder. E Deus nos usará com mais ousadia, sabedoria, para que nós possamos pregar o Evangelho e ensinar o Evangelho a outras pessoas. Amém, irmãos? Então, se nós realmente pedirmos a Deus todo esse poder que vem, revestimento que vem do Espírito Santo, nós vamos ser revestidos pelo Espírito Santo. Porém, irmãos, novamente eu vou falar, nós precisamos abandonar o pecado. Deus não habita, o Espírito Santo, ele não fica, ele não age onde há pecado. Nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos ter isso em mente. Com o pecado, Deus não age. Onde há pecado, onde há realmente prática do pecado, Deus não vai agir. Nós precisamos realmente abandonar os pecados, que Deus irá agir em nossa vida e o Espírito Santo terá liberdade em nossa vida. Assim, nós realmente engrandeceremos o nome do Senhor. Amém? Que nós deixemos o pecado de lado, que nós abandonemos o pecado e deixemos o Espírito Santo agir em nossa vida. E tenhamos sabedoria e discernimento para entender o mover no mundo espiritual também. Precisamos compreender esse mover espiritual e saber que há um mundo espiritual à nossa volta. Também precisamos ter sabedoria e discernimento para saber se toda manifestação que as pessoas falam que são do Espírito Santo, se realmente é o Espírito Santo que está agindo. Porque em alguns momentos pode não ser o Espírito Santo. Mas também nós não vamos julgar as pessoas falando que ela está em pecado ou aquilo não é do Espírito Santo. Aquilo é ela com Deus. É Deus quem vai saber, é Deus quem vai julgar. Mas nós precisamos ter essa liberdade em relação ao Espírito Santo e deixar ele agir em nossas vidas. Amém? Deus pode te usar e te revestir de poder para você pregar o Evangelho, para você ministrar ensinos, para você louvar realmente, e o seu louvor libertar pessoas de escravidão, quebrar grilhões, libertar pessoas de pecado. Nós vemos exemplo de louvor libertar pessoas quando Davi cantava e expulsava demônios através do seu louvor a Deus, engrandecendo a Deus. Então, o revestimento de poder, ele vai realmente nos dar a capacidade de agir de diversas formas diferentes. Então, o Espírito Santo realmente age em nossa vida de diversas formas. Amém, irmãos? Então, dando seguimento aqui, todas as coisas foram criadas por meio dele. Antes da criação, o Verbo já existia e o Verbo era Deus. Como vemos no versículo 1, o Verbo era Deus e o Verbo já existia. E todas as coisas que foram criadas para Deus e por meio dele. Aqui todas as coisas são essas. Tudo que nós vemos realmente foi criado por Deus e para Deus. O universo, os animais, o homem principalmente foi criado por Deus e para Deus, para que realmente Deus pudesse vir agir em nossa vida. Aí, consequentemente, nós escolhemos o pecado em vez de Deus e acabamos sendo expulsos do paraíso e vivemos uma vida regada muitas vezes pelo pecado e abrindo mão daquilo que Deus tem para nós, abrindo mão das promessas de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos realmente ter em nossa mente que todas as coisas, que você, que eu, nós fomos criados para Deus e por meio de Deus e por meio de Jesus Cristo. Foi através da sua palavra e das suas mãos e das suas atitudes de Deus que nos criou. Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus e o Espírito Santo e o Filho estavam juntos na criação do homem. Então, eles fizeram o homem à imagem deles, a imagem que eles são. Então, nós perdemos esta imagem porque o pecado corrompe esta imagem. O pecado corrompe a imagem de Deus em nós e o pecado nos afasta de nós. Então, nós precisamos realmente
buscar sempre estar com Deus e nos arrepender dos nossos pecados, que nós voltaremos a ter relacionamento de intimidade com Deus. E nós ouviremos a voz de Deus novamente. Nós oraremos e Deus ouvirá a nossa oração. Porque quando estamos em pecado, em muitos momentos nós oramos. Isso pode acontecer também por opressão do inimigo. Que nós orarmos e termos a impressão de Deus não ouvir a nossa oração, de que a nossa oração não passa do teto. Isso também pode ser opressão do inimigo, pode acontecer desta forma também, e pode ser por causa de pecado. Se uma pessoa ela peca conscientemente, ela sabe que está pecando, sabe que aquilo é pecado e faz. Essa pessoa ela não tem o mínimo respeito com Deus, mas uma pessoa que ela ama a Deus, que ela se dedica a Deus, e o pecado é um acidente na vida dela, muitas vezes Satanás pode usar isso para oprimir esta pessoa, para injetar nela pensamentos de culpa, de que Deus não vai ouvir a oração dela, que ela não é digna de orar, que ela não é digna de ler a Bíblia, por causa do seu pecado. Então, quando você confessa, se arrepende e abandona, você é livre de toda esta carga e Deus volta novamente a ter um relacionamento com você. Na verdade, você que vai voltar a ter um relacionamento com Deus, porque você não vai ter nada que lhe prende. Você vai chegar a Deus com sinceridade, com verdade, e você vai ser você mesmo diante de Deus. Nós não precisamos chegar diante de Deus e falar assim: "Oh, Senhor, que estás assentado no céu, eu oro em teu santo nome". Não, chegue diante de Deus com a sua simplicidade, com a sua verdade, seja você mesmo diante de Deus. Chegue diante de Deus da forma com que você acredita que Ele vai lhe ouvir, que Deus ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus realmente grandioso, santo, justo, mas Ele é um Deus pessoal. Ele tem o Espírito Santo que habita em você e você pode se relacionar com esse Deus, você pode conversar com Ele através da sua oração e Deus vai falar com você também através da palavra, da leitura da palavra. Ele vai falar com você e vai ministrar ao seu coração tudo aquilo que você precisa. Se você hoje está precisando de um livramento, se você hoje está precisando de uma bênção, se você está precisando que Deus realize um milagre em meio à sua família, se você está precisando de um milagre financeiro, Deus pode realizar isso. Deus pode fazer todas essas coisas. Mas a partir do momento em que realmente nos entregamos diante de Deus e buscamos primeiro o reino dos céus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós podemos sim buscar bênçãos. Nós podemos sim buscar um casamento, um carro, uma casa, mas que isso seja uma consequência do relacionamento que você tenha com Deus e não o objetivo do seu relacionamento com Deus. O objetivo do seu relacionamento com Deus deve ser agradá-lo, deve ser honrá-lo, deve ser você buscar a santidade sempre para estar perto dele e para você receber mais de Deus e ser enchido de Deus. Esse deve ser o objetivo. Agora, se o seu objetivo é sempre orar, Deus, eu oro pedindo uma casa, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, eu quero um bem, Deus, eu quero um casamento, Deus, eu quero dinheiro, esse não é o objetivo principal. E pode ser que Deus não venha lhe dar isto que você está pedindo, porque você não está colocando Deus em primeiro lugar. Temos que tomar muito cuidado em nossas orações, em nosso interior, porque muitas vezes nós colocamos muitas coisas no lugar de Deus e esquecemos que Deus deve ser o centro da nossa adoração. Esquecemos que Deus deve ser o centro da nossa oração. Ah, mas como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês do povo que estava lá no deserto. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai para pegar as tábuas da lei, o povo fica embaixo no arraial e Moisés demora e o povo fica impaciente. Para você ver, o povo é impaciente, nós somos impacientes, nós achamos que Deus tem que agir no momento em que nós queremos. E olha só o que o povo fez. Eles tiraram os seus colares, os seus brincos de ouro e fizeram um bezerro de ouro para adorar no lugar do Deus vivo.
Eles adoraram um bezerro de ouro no lugar do Deus vivo. Eles rejeitaram a Deus naquele momento. Eles rejeitou tudo que Deus havia dado e estava dando para eles naquele momento que eles adoraram aquele bezerro de ouro. Aí você olha e fala assim, mas eu não adoro nada hoje. Eu não tenho ídolos nenhum dentro da minha casa. Eu não tenho santo, eu não tenho imagem, eu não tenho nada. Tá, mas o seu celular pode ser um Deus na sua vida. O seu casamento pode ser um Deus na sua vida. O seu filho pode se tornar um Deus na sua vida, um ídolo na sua vida. Então nós precisamos realmente tomar cuidado com isso. O dinheiro, principalmente, pode ser um Deus na nossa vida. E nós realmente temos que ter em mente que Deus é o único Senhor sobre as nossas vidas. E que somente com Ele e através dele, realmente seremos usados, faremos grandes coisas, grandes proezas e receberemos a salvação. Amém? Então, é isto que o versículo 3 diz. Todas as coisas foram criadas para Deus. Então, se todas as coisas foram criadas para Deus, tudo tem que engrandecer o nome dele. Tudo é para engrandecer o nome dele. Aí você fala, mas a natureza, os animais não falam nada. Mas a Bíblia fala que a natureza clama pela manifestação dos filhos dos homens. Então nós precisamos nos manifestar como filhos de Deus. Porque se a natureza clama, se a natureza agoniza, então a natureza também sofre pela ação do homem e por causa da queda do homem. Isso é uma consequência da queda do homem. Então nós realmente, se nós orarmos, pregarmos o evangelho, buscar revestimento de poder e autoridade, nós não vamos querer simplesmente ficar dentro da igreja, cercado por 4 paredes. Eu quero crescer aqui, ser reconhecido aqui neste lugar porque eu sou demais, eu canto muito bem, eu prego muito bem, eu ensino muito bem. Não, irmãos, esse não é o objetivo. O objetivo é você ser revestido de poder, ter autoridade e você sair para pregar o evangelho àqueles que não conhecem, aqueles ainda que não receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Vamos ao versículo 4. O versículo 4 ele diz o seguinte: Nele, olha só, nele estava a vida. Nele estava a vida. E este era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas e as trevas não a derrotaram. Amém, irmãos? Nossa, glória a Deus por isso. Então nós percebemos, desculpa, irmãos, pela minha cachorrinha. Nós percebemos, nós entendemos e vemos que neste versículo, Deus é a vida. Jesus Cristo, ele é a vida. E a vida estava com Deus no momento da criação, no momento em que Deus criou todas as coisas. E no momento em que Deus criou os céus e a terra. Amém, irmãos? Então, a partir deste momento, nós percebemos que Jesus Cristo ele veio para nos dar a salvação. Ele já existia antes da criação do universo e do mundo. E ele veio para nos dar a salvação. Amém, irmãos? Então, nós vamos ficar por aqui até o versículo 4. Eu pretendo trazer novamente depois os outros versículos, falando dos outros versículos, estudos em relação aos outros versículos, e terminar o estudo em relação a este versículo, para que nós possamos realmente ter o entendimento do que está sendo dito aqui. Amém? Fique com Deus, tenha uma semana abençoada, tenha um dia, um fim de tarde abençoado. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações do canal. Amém?